Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou gravando aqui um vídeo para vocês para que nós possamos aprender como fazer uma interpolação de dados no ArcGIS para criar um mapa de isoetas. Aquele mapa de chuva que tem aquelas curvas que são curvas semelhantes às curvas de nível, sabe? Então, vamos aprender como fazer esse mapa no ArcGIS. Esse aqui é o meu site, é o site Processamento Digital. Desde 2009 nós trabalhamos com geotecnologias. Nós criamos textos bem didáticos, vídeos muito bem didáticos, no passo a passo. E se você não teve a oportunidade de navegar pelo site, conhecer o trabalho do site, você pode acessar através do www.processamentodigital.com.br. Nós estamos oferecendo treinamentos, estamos oferecendo capacitação em SIG, em especial começamos agora com o GIS, ArcGIS e o GIS QGIS. Mas em breve nós temos bastante novidades nessa questão de treinamento. Então, se você precisar de um treinamento em geoprocessamento, você pode entrar em contato através do e-mail jorgepsantos@outlook.com. Ou também você pode estar enviando uma mensagem pelo meu WhatsApp. Tem um número WhatsApp que eu vou deixar aí na tela e na descrição do vídeo. Então, esse é o site de processamento digital. Está muito atualizado, muito legal o site. E a gente fez esse tutorial aqui para o QGIS. A interpolação de dados bibliométricos para a criação de isoetas. E agora, para você que usa o ArcGIS também, vamos conhecer como fazer esse processo. Bom, a gente começa primeiro pela avaliação dos dados. Eu tenho aqui no C uma parte da precipitação e nela eu tenho algumas pastas com algumas informações que a gente vai gerando. Imagem na parte imagem, PDF na parte de PDF, sempre mantendo essa organização. Nomes curtos, não evitar de trabalhar no desktop, evitar de botar acentuação em nome de arquivos. Chega uma hora, pessoal, que a gente tem que ser bem profissional. Então, eu tenho aqui, ó, média chuvas, sem acento, sem espaço. Tem um underline separando as palavras. E esse é o formato, esse é o padrão que a gente tem que trabalhar para que os processos possam fluir com tranquilidade. Então aqui, ó, esse arquivo média chuvas, eu tenho aqui uns dados coletados aqui de amostra de algumas estações e tem uma média, o valor da média da chuva que foi obtida está aqui. Pode ser média anual, média mensal, depende dos seus dados. E esses dados vão gerar interpolação e essa interpolação a gente pode depois criar as isoetas. Então, nosso primeiro trabalho aqui começa pela avaliação dos dados. Quando você olha para essa planilha, o que você enxerga? Você enxerga coordenadas da latitude sul e coordenadas da longitude oeste. Essas coordenadas elas são expressas em graus, minutos e segundos. Significa que coordenadas expressas em graus, minutos e segundos pertencem a um sistema de coordenadas geográficas. Se fosse outro formato numérico que você já está acostumado a conhecer, seria uma lista em coordenadas do sistema de coordenadas projetado ou planas. Mas essa aqui é uma lista de coordenadas geográficas. Nosso objetivo é preparar essa lista, porque ela está em grau, minuto e segundo. Antigamente nós usávamos o método de conversão desses dados para grau decimal. Hoje em dia não é mais necessário converter coordenadas em grau, minuto e segundo para graus decimais. Não é mais necessário fazer isso. Porque nós podemos importar diretamente essa lista de coordenadas para o ArcGIS desde que nós possamos observar alguns cuidados. O cuidado principal dessa lista é a separação dos campos, você está vendo aqui, e excluindo esses caracteres especiais, que é o símbolo do grau e o símbolo do minuto e segundo e essa letra S e essa letra W. Quando a gente faz uma substituição bem rápida aqui no Excel, a gente resolve isso sem muita dor de cabeça. Primeiro, eu quero eliminar esse símbolozinho do grau das duas colunas. Então, eu clico no primeiro aqui e aqui na barra de fórmula, eu seleciono o símbolo do grau, copio ele. Copio exatamente ele. Depois eu seleciono as duas colunas, em página inicial, localizar e selecionar, substituir. Ou pressionar a tecla Ctrl U. Substituir o símbolo do grau, aqui localizar o símbolo do grau, e substituir por um espaço. Um espaço. Você faz isso para as duas colunas, ele vai substituir tudo. Ele criou um espaço no lugar do símbolo do grau. Depois a mesma coisa se aplica
a aspa única do minuto, substituir por um espacinho também. Substituir tudo. E por último, tem aqui, agora eu farei por etapas, eu tenho o segundo S que eu não tenho que substituir por nada. Então, eu boto aqui aspa dupla, e depois letra S maiúscula, para substituir por nada. Você apaga aqui e deixa esse campo vazio. Ele vai substituir tudo, você faz a mesma coisa para o W. Pronto, preparamos a lista e agora temos que situar um detalhe importante. Estamos trabalhando com coordenadas em graus, minutos e segundos. Mas essas coordenadas elas estão acima do Equador ou abaixo do Equador? Estão a oeste do meridiano principal ou a leste do meridiano principal? Para isso você tem que adicionar o shapefile do trabalho. Esse modelo eu vou estar passando para vocês na descrição do vídeo ou lá no link do site. Municípios.shp. Esses municípios.shp, joguei ele aqui no meu ArcGIS. Está aqui os meus municípios, que é a área de interesse do estudo, né? E agora, esses municípios estão localizados onde? Qual a localização desse município? Temos que descobrir. Para isso você tem que usar uma cartografiazinha básica. Você tem para poder identificar a localização desses municípios. Então eu tenho aqui alguns dados básicos que eu chamo de base cartográfica. Tem o limite do fuso do Brasil e o limite dos estados do Brasil, que eu baixei do IBGE. E também dos municípios, só que eu só vou usar esses dois. Ok? Deixa eu botar aqui, ó, sem preenchimento, espessura 2. Ó. Afastando aqui o zoom, você pode perceber que os municípios caem no estado de Minas Gerais e ficam na coluna do fuso 23, porque Minas Gerais ele é cortado por 3 fusos. Essa grade de fusos é para justamente fazer uma etapa posterior, que é a reprojeção desses dados para o sistema de coordenadas planas. Então, os municípios ficam em Minas Gerais. Já sei que fica em Minas Gerais. Minas Gerais, obviamente, está localizado abaixo do Equador e o Brasil está localizado no Brasil. O Brasil fica a oeste aqui do meridiano principal. Então, essas coordenadas geográficas, somente para coordenadas geográficas, são negativas. Então, você tem que colocar um sinal de negativo na frente das todas as coordenadas e você pode resolver isso com a concatenação. Coloca um sinal de menos aqui, só um sinalzinho de menos e entra. Depois você bota ele para todas as linhas, está aí. E agora aqui você vai fazer a concatenação, igual, sinalzinho de menos, que é o G2, esse E especial, que fica em cima do número 7, e clica na coluna da latitude. Pressiona Enter. Ele vai colocar o sinalzinho de menos na frente da coordenada. Depois você repete a fórmula para todas, claro, padrão do Excel, como você está acostumado a fazer, e faz a mesma coisa para a coluna da longitude. Igual, sinalzinho de menos, E especial, tem aqui o símbolo da longitude. Pressiona Enter, ele vai colocar o sinal de menos na frente da coordenada. Daí basta repetir o resultado para todas as colunas. Quando você termina a concatenação, você copia, obviamente, seleciona a coluna original e usa a opção colar especial. Colar especial, somente valores. Quando eu colo especial somente valores no Excel, eu ignoro as fórmulas, porque aqui você viu que tinha um G2 ali, alguma coisa, tinha fórmula. Então as coordenadas foram formatadas. Essa aqui eu posso excluir. Essas 3 aqui eu posso excluir. Agora todas as coordenadas estão com sinal de menos na frente. Como são dados de texto, são formatados à esquerda. E aqui a média de chuva é um dado numérico formatado à direita. Número alinhado à direita e texto alinhado à esquerda. Então agora aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar aqui no lugar de latitude sul, boto só o S. E longitude oeste, boto só o W, de oeste. Oeste. Tá aí, planilha devidamente formatada. Eu vou fazer uma cópia, salvar como, salvar em precipitação XLS. Salvar a média como média de chuvas OK. Salvei, porque eu quero conservar aquela anterior, sem a mudança.
E agora que eu preparei minha lista, eu posso importar diretamente para o ArcGIS. Posso fechar aqui, e aqui já tenho a ideia da minha localização. Os pontos têm que cair nesses municípios. Então, como é que eu importo uma lista de coordenadas no ArcGIS? Olha, eu estou usando a versão 10.3.1, a versão mais recente do SIG da Esri. Então, para o ArcGIS 10.3.1, que tem uma diferença, você tem que usar a função lá no ArcToolbox. Aqui o ArcToolbox, Data Management Tools, Projections and Transformations, tem uma função aqui nova, Convert Coordinate Notation. Essa funçãozinha aqui permite importar aquela lista de coordenadas. Input Table é a lista. Você aponta para ela. Está em C precipitação. XLS. Está aqui, ó. Média chuvas ok. Clica mais uma vez. Pega aqui a planilha. Depois, ó, a coordenada de entrada está no sistema de coordenadas geográficas WGS 1984. Ok. E a saída? A saída vai ser um shape de ponto. Output Feature Class. Você clica, precipitação, shape, já vai botar lá. Vou botar aqui média, chuvas, pontos. Dá os pontinhos lá. Ponto SHP. Botei. E depois, Input Coordinate Formato, você tem que selecionar DD2. O que é esse DD2? A descrição diz para você que o DD2 é a longitude e a latitude. Os valores de longitude e latitude são separados em dois campos. É o meu caso. Eu tenho um valor de latitude e longitude separado em dois campos. Então, quem é o campo X é sempre o W e quem é o campo Y é sempre o S. E a saída, DD2. Vou querer o mesmo resultado. Longitude e latitude separados em dois campos. DD2, saída DD2. DD2. Tem outros formatos aqui, ó. Só clicar em OK e aguardar o processo. Ó, tem um processo rodando aqui embaixo que é chamado de processo em segundo plano. Deu certo o processo, mas fica passando um negocinho aqui embaixo. Esse é o processamento em segundo plano. É um processo bem estável. Quando você instala o ArcGIS, você tem que desligar esse processo. Você clica em Geoprocessing, Options. Depois você clica aqui, ó, em Background Processing. Tá aqui, Enable, você desmarca. Pronto. Agora o processo será executado em janela. Aqui estão meus pontos. Foram devidamente exportados sobre o município e eu posso consultar a tabela de atributos. Eu tenho lá as coordenadas antigas e tem aqui a que ele converteu no formato de grau minuto segundo. Tem mais oportunistas que vieram aqui, eu posso excluir isso aqui. Os pontos foram devidamente criados, tudo no lugar, tudo com tranquilidade. E agora? Agora eu tenho que preparar o ambiente do ArcGIS para justamente rodar a interpolação. Eu não preciso mais aqui do fuso, que eu já sei que é fuso 23, não preciso mais do fuso do Brasil e não preciso mais aqui da unidade da federação, eu sei que fica em Minas. Então tem os dois dados, municípios e os pontos que eu importei lá do Excel. O que a gente tem que pensar agora? Que a interpolação ela funciona melhor com os dados reprojetados para o sistema de coordenadas planas. Além disso, você precisa de uma máscara para definir os processos. Então, primeiro você vai ter que reprojetar os dois shapes para o sistema plano, depois criar a máscara para efetivamente nortear os processos. Então, primeiro passo, que é a reprojeção. Você vai no ArcToolbox,
tem lá Data Management Tools, Projections and Transformations. Você tem aqui, ó, Project. Isso aqui é a função do Arc2Box, faz a reprojeção dos dados. Então, só você reprojetar esses dados, fica tudo certo. Input Dataset são os pontos. Output Dataset é feature class e a saída. Então, vai ser aqui média chuva pontos. Vou botar um sufixo UTM23S. Salvar. E qual a projeção que eu tenho que escolher na saída? Output Coordinate System. Eu estou trabalhando com geográfico WGS74. Agora eu preciso escolher a coordenada plana para o WGS74 para esse lugar. Eu não disse que era fuso 23. Então eu tenho aqui que escolher o WGS74 tem zona 23S. O meu já está em favoritos. Mas se não tivesse, você teria que navegar por Projected Coordinate System, UTM, WGS 1974, Hemisfério Sul, e selecionar aqui WGS74 TM23S e clicar na estrelinha para adicionar os favoritos. Então, entrou com o geográfico WGS, saiu com o plano WGS no fuso 23. Não tem mais nenhum parâmetro para definir, não tem transformação geográfica porque é no próprio WGS, só clicar em OK. Esse é o processo que eu falei, ó. É o processamento em primeiro plano. Quando ele está rodando, você vê o progresso, mas você não pode fazer nada. Você só observa. Então esse é o processo mais seguro. Aqui, ó, média de chuva pontos tem 23S. Agora eu vou reprojetar os municípios. Project. Municípios, mesmo sufixo UTM23S. Salvar. Mesmo sistema. Está aqui em favoritos, mole. Cliquei 2 vezes. Pronto. Já que eu reprojetei todo mundo para o sistema projetado, esse projeto já não me interessa mais. Você pode ver que ele aparece aqui em coordenadas geográficas. Então você cria um novo documento em branco e não salva nenhuma mudança. Daí você adiciona os dados média chuvas pontos do TM23S e municípios do TM23S. Agora estou no sistema de coordenadas planas. Pode ver que as coordenadas mudaram aqui embaixo. Agora estou aqui no sistema plano. Agora preciso da máscara para nortear os processos. A máscara é uma cópia dos municípios com esses desenhos dos polígonos todos mesclados. Então, como eu faço a máscara? Salvo uma cópia do polígono em Data, Export Data. Seleciono lá a pasta. Era para ter mapeado só para especificação, né? Precipitação, shape. Municípios, vou botar aqui só a máscara. Aqui é municípios máscara. Municípios e o município máscara. Agora o que eu vou fazer com essa máscara? Eu vou fazer uma edição nela bem rápida para habilitar o contour. Vou entrar na edição dela, Editor, iniciar a edição. Está aqui, municípios máscara. Posso abrir a tabela de atributos e posso clicar nesse ícone branco aqui e mandar selecionar tudo. E agora vou em Editor, mesclar, merge. Ficou uma linha só e um desenho só, tá vendo? Editor, Save Edits, Editor, Stop Editing. Aí, agora eu tenho a minha máscara devidamente pronta aqui. São as máscaras para os municípios e os pontos que representam a área da interpolação. Beleza?
Agora é hora de a gente fazer a interpolação. Agora eu tenho a máscara e tenho todo mundo reprojetado para o sistema plano, inclusive a máscara. Mas eu tenho que fazer as configurações de ambiente. Clico aqui no menu Geoprocessing Environments. São as configurações de ambiente do ArcGIS. Então, eu tenho que fazer 3 mudanças. Posso fazer 2 mudanças só. Em Processing Extent, eu digo que é mesmo que a extensão da máscara, que é aquele polígono lá. E depois, em Raster Analysis, ele tem uma máscara. Quem é a máscara? Eu digo que a máscara é o mesmo município de máscara. Que é só esse contorno aqui. Eu só vou interpolar dentro desse contorno. Não vai extrapolar a interpolação. Entendeu? Por isso que eu tenho que definir aqueles 2 itens aqui nas configurações de ambiente. Pronto. Agora eu posso começar a minha interpolação. De novo aqui no ArcToolbox. Eu vou em Spatial Analysis Tools. Tem lá Surface. Não, Surface não. Interpolation e DW, que é peso pelo inverso da distância, ponderação pelo inverso da distância. É interpolação IDW. Input Point Features são os pontos. O valor Z é o campo da média das chuvas. Output Raster é a saída do raster. Fica na pasta Precipitação Imagem. Vou chamar aqui Raster Interpolação. Ponto TIFF. Você tem que botar sempre ponto TIFF, ponto shape, porque se você não botar ponto TIFF, ele vai gerar grid. Então você bota ponto TIFF. Output Cell Size vai ser o tamanho da Landsat, 30 metros. É a resolução espacial do raster interpolado. Tá bom? Não vou mexer mais nenhuma opção, vou deixar tudo padrão, vou clicar em OK e aguardar o processo. Raster devidamente interpolado. Aqui. Essa é a interpolação dos dados da chuva. Bem legal, né? E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar para zerar as isoetas. A sua representação do raster, tanto essa numeração que aparece aqui, como as cores, você pode manipular na guia Symbology. Então, aqui na guia Symbology, se eu quero diminuir o total de casas decimais, quantas casas decimais eu tenho aqui? Quantos algarismos, melhor dizendo? 1, 2, 3, 4. Com mais 6 casas decimais. Eu tenho 10 algarismos. Então você clica aqui em Label, Format Labels. Aqui ó, tem 10 algarismos. Eu quero que mostre somente 6. Somente os 4 primeiros e 2 casas decimais. Eu clico em OK. Ele vai formatar dessa forma, tá vendo? E não com esse tanto de números aqui. Só você aplicar, ele vai mudar. Eu quero só os números inteiros. Format Labels. Só 4 algarismos significantes. Ó. E agora a rampa de cores. Aqui fica a seu gosto. Você pode escolher uma rampa de cores que melhor represente o seu raster interpolado. Você pode escolher uma que vai do azul até o vermelho. Ou você pode escolher uma que vai do verde até o vermelho. O pessoal usa muito essa aqui em mapas, ó. Bonito. Ou você pode escolher uma outra rampa de cores do seu gosto. Uma que vai do azul claro até o azul mais escuro. O importante é que você utilize a rampa de cores que melhor represente o seu dado de chuva. Pode ser aqui uma outra, deixa eu ver, que vai do azul até o vermelho. Então, é do seu gosto. Vou deixar que vai do verde até o vermelho mesmo, que é a mais conhecida. Então, dados interpolados, faltam só as isoetas, que são curvas de nível, né? Vamos dizer assim. Agora você clica em Spatial Analysis Tools, agora que é a vez dele. Surface
curvas com barreiras, que é o que diz esse algoritmo aqui. Não tenho a máscara, então a máscara vai ser a barreira para gerar as isoetas. Então, contour with barriers. Tem esse algoritmo lá para você fazer. Input raster é o seu raster interpolado, é o único que tem no mapa. A barreira quem é? É a máscara. Output contour features. Você vai botar aqui no shape. Vamos botar lá. Isoetas. Isoetas. Ponto shape. Isoetas.shape. Salvar. Tipo de curvas polylines. E aqui tem um campo interessante. Ó. O espaçamento entre as curvas. De 20 em 20 metros. De 10 em 10 metros. Vou botar de 10. Aí você define o intervalo das curvas. A equidistância das curvas. O resto é tudo default. Vou clicar em OK e rodar o processo. Esse é o processo em primeiro plano. Enquanto ele trabalha, você observa. Nada de fazer nada durante o processamento. Processamento em primeiro plano. Aí, gerou as curvas, as isoetas, você pode aproximar. Aí, que bacana. Daí você pode mudar a representação delas. E também pode colocar um label. Label features. Ele vai colocar a equidistância das isoetas. Talvez de 10 em 10 seja um exagero, né? Então você pode colocar um outro limiar lá para as curvas. Pode colocar um outro intervalo, mas a ideia é justamente fazer isso aqui. Utilizar o ArcGIS para gerar as isoetas de chuvas. Aí você escolhe a melhor cor que, na sua opinião, representa essas isoetas. Beleza? Então esse foi mais um tutorial do site Processamento Digital. Nós estamos aí na estrada há muitos anos. E eu espero que você possa comentar lá no site, dizer que você agradeceu, que te ajudou, dar um retorno. E também não deixar de entrar em contato, não deixar de enviar o seu pedido de curso, de treinamento. Nós estamos à disposição para te ajudar em tudo o que for preciso. Como sempre, nosso padrão é esse. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.